A paz do Senhor Jesus Cristo, gente. Olha onde eu passei a noite. Fiz mais um plantão. Agora o plantão inteiro, das 7 da noite até as 7 da manhã. Agora são 6h27. Já vou deixar a palavra com vocês. Não lembro, mas eu já li Glorify Aplicativo da Bíblia. Eu li meia-noite. Mas eu queria deixar alguma palavra, que hoje é dia dos professores. Parabéns aos professores. E para quem não sabe, eu também sou professora na igreja. Também tenho essa profissão que Deus me deu no ministério dele. Foi a única coisa que eu me encontrei, assim, para servir na obra dele. Porque não me identifiquei em outra coisa, né? Não sou boa com dança. E outra coisa também não teria pra eu fazer. Então, eu amo criança, amo sempre amei. E foi uma coisa que eu me identifiquei muito. E daí, num dia, o pastor falou: Ó, tá precisando de professores. Se você quer ajudar na obra de Deus de alguma forma, fala com a Shirley. Aí eu fui lá no final e falei e me identifiquei muito. E amo dar aula pras crianças, amo. E elas gostam também de mim. E no último culto eu dei um pirulito pra elas. O último culto foi segunda, ontem. Eu dei um pirulito pra elas, gente, que meu irmão que comprou e virava apito aquele pirulito. E daí, ainda bem que eu dei só no final do culto, né? Mas começou um apito, uma pitaiada naquele final de culto. E daí eu só escutava meu nome. Foi a Roberta. Meu Deus. Daí veio o Paulinho e falou assim: elas começaram a falar, foi a melhor professora que deu. Eu já pensei, só pode ser a Roberta. Daí o Paulinho foi lá e falou assim: cansei de ser professor chato, também me dá um aqui. E daí até o Paulinho, que era um professor, pegou o pirulito pra ele. Mas tava todo mundo falando, foi a Roberta. A culpa foi minha. Tipo, os pais não gostaram muito que eu dei aquele pirulito, mas as crianças gostaram. Isso que importa. Mentira, nunca mais eu dou aquele pirulito. Mas eu queria deixar um versículo com relação a isso, né? Tem Provérbios 22:6, que fala: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Mas não é essa palavra que eu quero deixar, porque daí eu li Romanos 2. Além de eu fazer devocional, né, do aplicativo da Bíblia e do Glorify, eu li Romanos 2 hoje. E fala, não é exatamente sobre, mas Romanos, a partir do 19, fala assim: e confiarás que és guia dos cegos e luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas outros, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tá uma palavra difícil aqui no aplicativo ali da Bíblia, tava melhor. Leiam essa parte, Romanos 2, do 19 ao 22. Mas leiam Romanos 2 inteiro, mas ali no finalzinho ele começa a falar que a gente julga as pessoas, o resumo ali de Romanos 2, que a gente muitas vezes julga as pessoas, principalmente os judeus ali naquela época, né? Eles estavam julgando os gentios porque eles não eram circuncisados, né? Que naquela época tinha esse negócio de os judeus tinham que circuncidar, que era tirar o prepúcio ali do menino, né? Até o 8º dia de nascimento. E os judeus e os gentios não eram circuncidados. E várias outras coisas da lei. Mas muitas vezes eles eram circuncidados, falavam sobre a lei, mas não cumpriam a lei, os judeus. Eles eram hipócritas, né? Digamos assim. E na verdade o que Paulo estava falando, que os gentios muitas vezes cumpriam as leis, mas não eram circuncidados fisicamente. Só que os judeus eram fisicamente. Ai, gente, eu tô numa espirradeira. Perdão. Que eu espero que seja rinite e não resfriado. Em nome de Jesus. Tomara que eu não tenha pego nenhum bichinho. Bichinho, leia-se, entenda-se, vírus respiratório. E eu passo álcool em gel, hoje até acabou, tenho que comprar outros. Eu tenho que usar desse porque minha mão resseca.
E eu tenho que passar creme, mas eu costumo não passar muito, porque daí eu fico passando a mão no cabelo e meu cabelo fica oleoso. Mas eu vou passar aqui com vocês. Primeira vez que eu tô passando. Porque daí se eu passo esse aqui, não resseca a minha mão. Agora se eu passo este daqui da UPA, resseca a minha mão. Corta a minha mão. Aí, gente, que eu estava, minha linha de raciocínio, eu já perco, já, nem tenho TDAH. Aí Paulo vai falar ali em Romanos 2 que a gente tem que ensinar, por exemplo, a gente ensina as crianças lá as coisas da Bíblia, mas a gente também tem que fazer, não adianta só ensinar, só falar a lei, se a gente não faz. A gente não pode ser hipócrita, a gente não pode julgar as pessoas se a gente faz as coisas que a gente está julgando as pessoas. A gente não pode julgar ninguém, na verdade, falar da vida das pessoas. Então, que a gente pare para pensar nisso hoje, reflita isso hoje. E eu queria dizer que eu amo ser professora. Tá certo que eu não estudei vários anos para ser professora, mas eu parei para pensar que eu gosto mais dessa minha profissão do que de ser médica, vocês acreditam? Porque, tipo assim, quando eu tô sendo médica aqui na UPA, deixa eu ver se não chegou o paciente pra mim. Eu meio fico ansiosa, assim, eu tenho que confiar em Deus, né? Eu fico confiando em Deus, peço pra ele colocar um anjo em cada canto aqui da UPA pra nada de ruim acontecer, nada que fuja do controle dele, né? Porque ele que tá no controle. Mas me dá um pouco de ansiedade, porque é coisas que a gente não espera aqui, né? Coisas inesperadas. Urgência e emergência. E eu tenho um pouco de ansiedade. Mas eu não posso. Tenho que confiar em Deus. Agora lá com as crianças, não, eu amo, tipo, falar da palavra de Deus pra elas. Se você tem um sonho de ser pregador, por exemplo, você tem que começar no ministério infantil, porque se você não consegue fazer uma criança entender a palavra, como que você vai fazer um adulto entender? Para pra pensar nisso. E a gente sempre tá precisando de professores. Então comece no ministério infantil e abençoe as crianças. E você tem que aprender, se você quiser ter filhos também, aprender a falar para as crianças do filho dos outros para ensinar seus filhos também. E é isso, vamos abençoar as crianças, elas precisam ser ensinadas desde pequenininhas. Eu vejo vídeos ali no Instagram lindos de crianças cantando, de crianças falando sobre a palavra, e até as crianças da igreja às vezes soltam umas pérolas. Eu acho a coisa mais linda e eu amo fazer parte disso. E eu estudo teologia já faz acho que uns 2 anos. Então eu estudo para ser professora assim, estudo a palavra para ministrar para elas, estudo também a Bíblia pra mim mesmo, né? E eu amo ser professora delas. Feliz Dia dos Professores para quem é professor. Leiam Romanos 2, leiam a Bíblia, jejuem. Hoje é 15 de outubro de 2025, tô no meu 14º dia do propósito de 30 dias. Amanhã vai ser meu último dia, assim, meio que normal, né? Amanhã eu explico o que vai mudar. Depois, a partir do 16º dia, amanhã vai ser o 15º, né? Mas amanhã eu falo com vocês sobre isso. Fiquem com Deus e até amanhã. E eu vou ir direto, eu tô acordada desde as 3h30. E dormi assim, a partir das 1 e pouco eu consegui dormi até umas 3 e pouco. E vou ir direto. Daqui eu vou pra medicina do trabalho, 7h30, começo lá. E não sei que horas que eu vou dormir. E é isso, fiquem com Deus.